Morte e a loucura. Livro dos Espíritos, questão 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte do corpo? É uma lembrança. Um peso oprime o espírito, e, como não teve conhecimento de tudo que se passou durante sua loucura, precisa sempre de um certo tempo para se pôr a par de tudo. É por isso que, quanto mais tempo durar a loucura durante a vida terrena, mais tempo dura a opressão, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente durante algum tempo da impressão dos laços que os uniam. 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que gostaríamos de esconder de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. 457A. Assim é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva do que fazer isso a essa mesma pessoa após a morte? Certamente. E quando acreditas estar bem escondido, tendes muitas vezes uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos observam. 531. A maldade dos que nos fizeram mal na terra se extingue após a morte? Muitas vezes sim, porque reconhece sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente continua a nos perseguir com persistência, se estiver nos desígnios da providência para continuar a nos provar. 531A. Pode-se pôr um fim a isso? Como? Sim, se orar por eles retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender seus erros. Além disso, se nos colocarmos acima de suas maquinações, eles cessarão, vendo que nada ganham com isso. Kardec comenta: a experiência demonstra que alguns espíritos prosseguem sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiam, cedo ou tarde, os males que se pode ter feito a alguém. Morte nos combates. Livro dos Espíritos, questão 546. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que morrem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns se interessam, outros se afastam. Kardec comenta: nos combates acontece o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e atordoado e não acredita estar morto. Ainda pensa tomar parte na ação. É somente pouco a pouco que a realidade aparece. 547. Após a morte, os espíritos que se combatiam enquanto vivos se reconhecem por inimigos e ainda lutam uns contra os outros? O espírito, nessas horas, nunca está calmo. No primeiro momento, ainda pode odiar seu inimigo e até mesmo persegui-lo. Mas, quando as ideias lhe retornam, vê que seu ódio não tem mais objetivo. Entretanto, ainda pode conservar traços dessas ideias, mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. 547A. Percebe ainda o rumor da batalha? Sim, perfeitamente. 548. O espírito que assiste com sangue frio a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo? Como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes instantâneas. Quase sempre, o espírito cujo corpo venha a ser mortalmente ferido não tem consciência disso no momento. Quando começa a reconhecer sua condição, é que pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural
que a visão do corpo morto não lhe causa nenhum efeito desagradável. Como a essência da vida está toda concentrada no espírito, só ele atrai a atenção. É com ele que conversa ou a ele que se dirige. Destinação das crianças após a morte. Livro dos Espíritos, questão 197. O espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser tão avançado quanto o de um adulto? Algumas vezes é mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, principalmente se progrediu. 197A. O espírito de uma criança pode então ser mais avançado do que a do seu pai? Isso é muito frequente. Você mesmo não vê isso muitas vezes na Terra? 198. De uma criança que morre em tenra idade e, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que seu espírito pertença aos graus superiores? Se não fez o mal, se não fez o bem, e Deus não a isenta das provações que deve passar. Seu grau de pureza não ocorre porque tenha animado o corpo de uma criança, mas pelo progresso que já realizou. 199. Por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Sua morte é muitas vezes também uma provação ou uma expiação para os pais. 199A. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Ela recomeça uma nova existência. Kardec comenta: se o homem tivesse apenas uma existência, e se, depois dela, sua destinação futura fosse fixada perante a eternidade, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar, sem esforços, da felicidade eterna? E com que direito ficaria desobrigada e livre das condições, muitas vezes tão duras, impostas à outra metade? Tal ordem de coisa não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favorecer a ninguém. Os que se retardam não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem de sua responsabilidade. Além do mais, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde exercer sua influência? Não há algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a malícia, até mesmo o instinto de roubo e de homicídio? Apesar dos bons exemplos que lhes são dados de todos os lados? A lei civil as absolve de seus delitos, porque considera que agem sem discernimento. E tem razão, porque de fato agem mais instintivamente do que pela própria vontade. Porém, de onde podem se originar esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que são dadas a vícios é porque seu espírito progrediu menos e, portanto, sofrem as consequências, não por seus atos de infância, mas por aqueles de suas existências anteriores. E é desse modo que a lei é igual para todos e a justiça de Deus a todos alcança. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.